Neste vídeo eu gostaria de destacar a importância de saber e fazer a vontade de Deus. Eu quero ler um versículo apenas do Salmo capítulo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Enquanto eu considerava as tentações sofridas por nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, o caráter da primeira delas chamou minha atenção, já que como o Senhor é, assim também nós somos neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Então a reação do Senhor àquelas tentações deveria ser um guia valioso para a minha própria conduta. A segunda e a terceira tentação, na ordem de Mateus, se você ler Mateus capítulo 4, é diferente das apresentadas por Lucas, lá as tentações, parece ter respostas óbvias. É claro que ninguém tem a primeira tentação, porque na primeira tentação o diabo tenta o Senhor Jesus no sentido de dele ser o Filho de Deus, eterno como o Pai. Nós somos filhos de Deus por adoção, nascemos de Deus, não no caso como o Senhor Jesus, ainda que a primeira tentação possa ser usado nesse caráter. Uma pessoa não tem o direito de prover suas necessidades diárias utilizando sua habilidade pessoais dada por Deus, pensando na segunda tentação. É uma pergunta, será que a pessoa não pode? O Senhor Jesus foi tentado nesse sentido. Alguns dizem que o Senhor recusou-se a fazer pão porque ele nunca usaria suas habilidades em benefício próprio. Embora possa existir algumas verdades nessa afirmação, não é esse o motivo sugerido pela resposta do Senhor. Talvez esperaríamos que a resposta dada pelo Senhor a Satanás solucionasse nossa questão. Eu gostaria de perguntar: quem dentre nós teria interpretado a palavra de Deus que diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, como significando que uma pessoa não tem licença, ela não tem licença para prover seu próprio alimento. Quem haveria de interpretar assim, antes do Senhor Jesus ter interpretado lá na tentação em Mateus capítulo 4? Sejamos honestos, certamente poucos dentre nós. Para entendermos a resposta de nosso Senhor, obviamente necessitamos focalizar mais nitidamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador. Na ocasião em que a grande decisão sobre a vinda do Senhor a esta terra foi tomada, ele falou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Leia, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 9. Durante muito tempo, entendi esta declaração como significando: eu vou para morrer na cruz. Hoje creio que isto é apenas parcialmente correto. O Senhor queria dizer exatamente aquilo que ele disse. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Quando Deus criou esta terra, ele aqui colocou Adão como seu representante e o fez à sua semelhança. Tal semelhança devia ser expressa por uma harmonia completa entre as ações de Adão e a vontade de Deus. Adão em nada deveria desviar-se da vontade de Deus. Era assim que Deus desejava que fosse. Que diferença do modo como tudo veio a acontecer. Então, após Deus ter testado completamente o homem, quando já havia abundância de evidência de que não existia ninguém que fizesse a vontade de Deus, o Senhor Jesus pronunciou as palavras que acabei de citar em Hebreus. Ele seria aquele que faria a vontade de Deus. Ele a cumpriria, até mesmo nos mais íntimos detalhes de sua vida. Em suas ações, em sua fala, em seus pensamentos, em tudo, ele havia prometido fazer a vontade de Deus, inclusive no que dizia respeito à cruz. Disto, Satanás parecia ser bem conhecedor, ao menos
ele imediatamente se esforçou para tentar fazer tropeçar o Senhor Jesus. Que maneira mais sutil de vir com uma sugestão legítima, que aparentemente nada tinha de mal, mas que, na verdade, intentava roubar a Deus sua glória. Afinal, é verdade que utilizar-se simplesmente da habilidade ou das habilidades dadas por Deus para prover as necessidades da vida é considerado uma virtude? É verdade, não é? As habilidades que Deus nos dá, nós mesmos sentimos que é útil. Muitas pessoas vejam esta virtude e não deve ser usada. Não se trata de vanglória, usar as virtudes, pois o Senhor encontrava-se totalmente só. Não se tratava de luxúria, pois após 40 dias de jejum, a alimentação é uma necessidade essencial à vida. O uso das habilidades que Deus nos dá de modo útil honra a Deus. Por que então o Senhor não seguiu a sugestão de Satanás ao fazer das pedras pães? Faço estas perguntas, pois estou convencido que muitos dentre nós têm falhado em circunstâncias similares. Eu, inclusive. Em determinadas circunstâncias, como tudo nos parece razoável, nós, frequentemente, fazemos o que estávamos capacitados a fazer, sem imaginar que fora exatamente aquilo que nos levou à derrota. É muito fácil dizer, é óbvio que o Senhor recusou-se a fazer pão, enquanto que nós mesmos, vez após vezes, não nos damos conta do quão frequentemente fazemos pão. Para que o Senhor pudesse cumprir sua promessa a seu Deus de modo adequado, ele continuamente tomou o lugar de homem dependente. Todas as manhãs, seus ouvidos estavam alertas ao comando de Deus. É isto que o profeta Isaías profetiza a respeito do Senhor Jesus, em Isaías capítulo 50, versículo 4. Na manhã, ele orava a seu pai. É isto que está profetizado no Salmo capítulo 5, versículo 3, no Salmo 88, versículo 13, e Marcos capítulo 1, versículo 35. Em tempos de dificuldade, ele orava. Mateus capítulo 14, versículo 23. O Senhor Jesus mantinha-se em constante comunicação com Deus. Isto é instrução valiosa para nós. Se ele, que é Deus, mas que voluntariamente havia tomado o lugar de sujeição, carecia desta constante comunicação para estar capacitado a andar nesta terra, como tal havia prometido que faria, quanto mais nós necessitamos desta comunicação com Deus em oração. Não nos esqueçamos que devemos ser como Ele é, como o Senhor Jesus é, como Ele foi. Nós também devemos fazer somente a vontade de Deus e nada além disto. Se nos sentirmos inclinados a dizer não podemos, então devemos nos lembrar que o Espírito Santo habita em nós e ele está permanentemente pronto a nos guiar sempre que o busquemos para as respostas. Voltando agora à tentação, vemos outro aspecto. O Senhor respondeu cada uma das tentações com uma citação das Escrituras. Embora tenhamos expressado surpresa diante da primeira delas, ao menos entendemos que a sua repetição contínua das passagens da Bíblia nos fornece uma chave importante para sabermos como o Senhor conduziu sua vida. Ele era inteiramente baseado em sua comunicação com Deus e a palavra de Deus era sua fonte primordial para conhecer a vontade de Deus. Toda a ação que Jesus tomou ou deixou de tomar foi substanciada a partir das Escrituras. Isto requeria um conhecimento profundo das Escrituras. Por isso existe a necessidade de lermos a Bíblia. Ele, sendo seu autor,
a conhecia, obviamente, para nós agirmos ou atingirmos esse nível, precisamos ler a Bíblia inúmeras vezes para aprendermos tanto das Escrituras quanto conforme for a nossa capacidade. Lemos a palavra de Deus o suficiente para podermos diariamente fazer apenas a vontade de Deus? Será que nós temos este conhecimento? Conhecemos não apenas os mandamentos de Deus, mas também seus desejos para aquelas coisas que apenas serão descobertas pelos que fielmente buscam a sua vontade? Agora a resposta do Senhor à primeira tentação torna-se muito mais clara. As palavras do Senhor assumem o sentido. Minha vida não depende meramente de pão. Minha vida depende primeiramente das instruções que eu recebo de Deus. O pão pode ser fisicamente necessário, mas se Deus não me instruir a provê-lo, eu perderia a preciosa harmonia que gozo com Ele. Apenas desejo fazer a vontade, a sua vontade, a vontade de Deus. E como Ele ainda não falou, como Deus ainda não me ordenou, esperarei pela sua palavra. A resposta do Senhor Jesus a Satanás tinha este contexto. Você deseja saber que ajuda prática eu recebi disso? O cristão possui liberdade para agir de modo melhor que parece? Todos os usos das habilidades dadas por Deus seriam necessariamente de seu agrado? Fazer o que nos parece melhor seria sempre o melhor caminho a seguir? Mesmo que tenhamos um dom, uma habilidade, será que devemos usá-la? Sempre está na hora? A estas perguntas importantes, a primeira tentação de Cristo nos fornece o exemplo. Devo ser sempre dirigido pela palavra de Deus se desejo andar conforme a sua vontade. Isso concerne a minha conduta individual e, consequentemente, também concerne nossa conduta coletiva dentro da Assembleia ou dentro da igreja local. O cristão não está sob a lei. Acredito que você sabe disto e saiba disto. Isso significa, primeiramente, que o cristão não está ligado à lei do Sinai, sua vida deve ser conduzida pelo Espírito Santo e o resultado disso será bem melhor do que o que seria alcançado por guardar a lei do Sinai. Em segundo lugar, também significa que o cristão não enxerga o Novo Testamento como um volume de permitidos e não permitidos. Ao contrário, ele busca no Novo Testamento o desejo de Deus que não estão expressos por faça ou não faça. Exatamente porque o Senhor usou a palavra de Deus de tal modo que Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, o guiou. Ninguém poderia dizer que tratava-se de um mandamento para não fazer pão. Ao contrário, trata-se de uma instrução que nos diz o que realmente tem valor. Sua consequência para o Senhor foi não fazer pão, já que Deus não lhe havia dito para fazê-lo. Direção semelhante deveria ter também para nós e ser para nós, embora tenhamos nossas habilidades e liberdades cristãs, devemos estudar a Bíblia. Devemos estudar a palavra de Deus se desejamos conhecer seus desejos, especialmente aqueles não expressos sob a forma de comando na Bíblia. Davi constitui um lindo exemplo naquilo que vou citar. Enquanto adolescente, ele buscou a vontade de Deus que não estava expressa nas determinações. Ele havia lido em Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 a 6, que havia um lugar onde Deus ia pôr seu nome. Ninguém em Israel havia perguntado onde seria tal lugar. Nem Deus tampouco havia dito nada além daquilo. Siló havia sido abandonado, mas onde seria aquele lugar escolhido por Deus, descrito em Deuteronômio capítulo 12?
Este pensamento ocupava a mente de Davi, tirando-lhe o sono enquanto pastoreava as ovelhas em Efrata. Leia o capítulo 132 de Salmo. Salmo capítulo 132. Leia esse capítulo. Deus, vendo o desejo de Davi de fazer a sua vontade, chamou-o de um homem que lhe agrada. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Isto me ensina que, se desejo ser um homem segundo o coração de Deus, meu desejo deve ser descobrir a vontade de Deus, não apenas em seus mandamentos, mas em tudo o que Ele deixou registrado em Sua palavra. Como estou livre das garras do pecado, que essencialmente constituía em fazer a minha própria vontade, gozar de minha liberdade, agora estou livre para fazer a vontade de Deus. O Espírito de Deus que vive em mim, ele vai me guiar. E enquanto eu lhe entregar o controle da minha vida nas mãos do Espírito Santo, gozarei de uma liberdade jamais experimentada por aqueles que não estão em Cristo. Note o que a Bíblia diz. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A prova disso é que serei transformado à imagem de meu Salvador. Isto está em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Então, se somente então poderei ter minha esperança de cumprir as expectativas que Deus tem para todos aqueles que são libertados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Esses pensamentos assumiram um significado especial dentro do contexto da liberdade cristã. Talvez todos nós já tenhamos nos perguntado o que pode estar errado com isto, com aquilo. Quando assim questionamos, buscávamos nossa liberdade pessoal. Como fica esta orientação em comparação ao enfoque do Senhor Jesus? O Senhor teria respondido de modo como fez se tais perguntas estivessem em sua mente. Será que como ele responderia? Que enorme diferença entre buscar o conhecimento da vontade de Deus e buscar os limites até onde podemos ir. A primeira orientação vai me guiar aquele que me amou. A segunda, na melhor das hipóteses, há de me aproximar. Aliás, ela não vai me aproximar nem um pouco de Deus e, ao contrário disso, e infelizmente, vai me distanciar ainda mais de Deus. A eventual falha de entendimento de minha parte na busca da vontade de Deus nunca me levará para longe do Senhor, enquanto que um julgamento errôneo na busca da liberdade geralmente me conduzirá mais longe dele. Não foi isso que aconteceu com Israel quando buscaram aquilo que lhes parecia correto? Caíram nas piores formas do mal. Será que não foi assim? Foi a sua orientação o que causou tais males. Eles pensaram, colocaram em ação aquilo que eles tinham em mente, sem ao menos saber a vontade de Deus, ou mesmo sabendo, não acreditaram naquilo, não confiaram naquilo e seguiram os seus pensamentos, e nós vemos que foi uma total ruína. Para concluir esse vídeo, digo que cheguei à seguinte conclusão. Duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Uma delas busca a vontade de Deus, mas não entende perfeitamente os pensamentos de Deus. Leia, por exemplo, 2 Samuel capítulo 6, versículo 3. A outra busca a sua assim chamada liberdade cristã. A última dessas será arrastada para longe de Deus, ou seja, aquela que busca a liberdade cristã. A primeira irá, pela graça de Deus, encontrar o compasso certo do pulsar do coração do seu Salvador. Não se trata basicamente de uma questão do que está sendo feito. Não estou dizendo que isto não seja importante, mas sim de qual a condição do coração que está levando alguém a agir de modo como age.
Considerando tais fatos, seremos cuidadosos em almejar a vontade de Deus ao invés de buscar nossa própria liberdade. Nosso único desejo será conhecer aquilo que agrada e honra a Deus. Após ter dito tudo isso, devo reconhecer que eu, assim como outros, ainda tenho muito a aprender. Entretanto, tão deficiência, ou melhor dizendo, tal deficiência jamais deveria levar-me a rebaixar o padrão divino. Nem um pouco mudar meu desejo, nem tampouco mudar meu desejo de ser como meu Senhor. Isso somente me estimula a orar para que tais coisas possam ser realizadas em mim, enquanto ainda estou aqui, para honrar a Deus no lugar onde Ele foi rejeitado. Espero que esta também seja a sua esperança. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.